Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar sequência ao culto, agora na exposição da palavra de Deus. O texto que servirá de base para a nossa reflexão encontra-se em Gálatas, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 17. Gálatas 6, do 11 até o 17, nós vamos nos concentrar um pouquinho mais no versículo 14, mas vamos ler do 11 até o 17. Eu vou fazer a leitura, peço que vocês acompanhem, por favor. O apóstolo Paulo disse assim: Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Todos juntos o 14, vamos lá? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí o texto continua: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai, guarda-nos em Tuas mãos. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de estar na Tua casa, no culto que só o Senhor é devido. Sabemos, ó Pai, que por nós mesmos nós não podemos, mas pela Tua graça em Cristo nós estamos aqui. E suplicamos, ó Espírito Santo, fala aos nossos corações, molda os nossos corações, dá-nos o senso, ó Pai, realmente do peso da malignidade do pecado, ó Pai, provoca arrependimento, e ajuda-nos, ó Pai, a não confiarmos em nós, a não ostentarmos nada, ó Pai, a não ser a cruz do Senhor Jesus Cristo. Transforma, ó Deus, as nossas vidas. Se alguém aqui, ó Pai, ainda não conhece o Senhor, que possa conhecê-lo, ó Pai, essa noite. Aqueles, ó Pai, que já conhecem o Senhor, ó Pai, mas andam abatidos, desanimados, caídos, prostrados, ó Pai, nós suplicamos a Ti, ó Deus, tem misericórdia de nós, fortalece a nossa fé, livra-nos do mal, e que a nossa confiança esteja somente no Senhor Jesus. No nome de quem nós oramos, agradecemos por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, Gálatas é uma carta do apóstolo Paulo, onde ele deixa bem claro que é possível estarmos na igreja, mas não com foco em Cristo. Ele escreve essa carta para pessoas que eram consideradas do povo de Deus, mas que se orgulhavam de uma outra coisa, de outras coisas que não fossem o Senhor Jesus Cristo. Especificamente, existiam pessoas que acreditavam que era possível ser aceito por Deus por uma obra humana, a circuncisão. A circuncisão, ela teve, obviamente, a sua importância como sinal visível da aliança e do pacto, mas era um sinal, e um sinal é sempre algo temporário que aponta para algo maior. E o tempo da circuncisão acabou para o povo de Deus, até porque ela apontava para o Senhor Jesus Cristo. E circuncisão é mais do que algo externo. É possível ser circuncidado no corpo e não ser circuncidado no coração. E aquelas pessoas deixavam bem claro, né, os judaizantes, enfim, aqueles que mesmo com a vinda de Cristo, mesmo com o fato de que Cristo já havia cumprido a promessa, né, a promessa do Redentor, eles ainda olhavam não para Cristo, mas olhavam lá para trás, para a circuncisão. E aí o apóstolo Paulo deixa bem claro que isso é loucura.
Assim como continua sendo loucura a gente achar que é possível ser aceito por Deus por qualquer realidade a não ser a graça de Deus em Jesus Cristo. E quando a gente lembra disso, a gente sabe que esse é um perigo que todos nós corremos, a começar por mim, de nos considerarmos melhores do que uma outra pessoa, porque nós fazemos parte, da terceira geração de presbiterianos ou de batistas ou qualquer outra coisa nesse sentido. Embora seja muito, eu dou graças a Deus por ter nascido num lar cristão, mas isso em si não me torna salvo, de forma nenhuma. O fato de ser pastor, ser presbítero, ser diácono, de trabalhar na igreja há muito tempo. Quem é você para falar de mim? Você não sabe quanto tempo eu estou na igreja. Bom, se o seu foco é esse, se esse é o critério que você acha que te torna merecedor do céu, você entra nesse texto. Porque Paulo deixa bem claro no versículo 14: longe esteja de mim gloriar-me, senão em uma coisa só, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E numa outra oportunidade que nós pregamos nesse texto, nós deixamos bem claro que aqui nesse texto existe um não e depois um sim. Primeiro o apóstolo Paulo deixa bem claro, não se glorie, e a ideia do gloriar aqui, numa linguagem mais atualizada, seria de ostentar, seria de querer mostrar, E a gente sempre gloria, a gente sempre ostenta aquilo que a gente considera importante. Então essas pessoas consideravam que mais importante era a tradição. A tradição tem a sua importância, mas quando ela vira tradicionalismo, ela passa a ser divinizada, ela passa a ser centralizada, e nada deve ser centralizado a não ser Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo deixa bem claro: longe, sai daqui, longe esteja de mim eu ostentar, eu me gloriar, em qualquer coisa, em qualquer pessoa que não seja uma realidade só, senão na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo, ele está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, não ostente nada, não se orgulhe de nada que vai te envergonhar no grande dia. Porque esse dia inescapável, se você quiser ostentar qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, você vai tragicamente se envergonhar eternamente. Só ostente uma coisa, só se glorie em uma realidade: na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, só tem orgulho de Jesus Cristo que mata o seu orgulho, porque o único que deve ser ostentado é o Senhor Jesus Cristo. Então, de forma muito geral, é isso que esse versículo 14 nos ensina. Mas sobre o tema da cruz de Cristo, eu quero meditar junto com os irmãos sobre o que a cruz de Cristo revela sobre mim, sobre você e sobre Deus. Quando a gente para e busca refletir sobre isso que Paulo está falando, gloriar-se na cruz do Senhor Jesus Cristo, lembrar, meditar, ler, lembrar que para que eu e você fôssemos salvos, a pessoa mais maravilhosa do mundo teve que ser cravada numa cruz. Será que não tinha um outro jeito? Isso não é radicalismo demais? Por que tem que ter sangue? O que meditar na cruz do Senhor Jesus Cristo revela sobre quem nós somos e sobre quem Deus é? E a primeira verdade que eu quero destacar é que a cruz de Cristo nos ensina quem nós somos. Embora não de forma exaustiva, aqui eu quero destacar 3 verdades. Existem outras, mas pelo menos 3 verdades que a cruz de Cristo revela sobre quem eu sou e sobre quem você é. Primeiro, nós somos pecadores. Quando a gente medita sobre Cristo pregado numa cruz, você pode ter certeza, nós somos pecadores. Naturalmente nós somos maus, naturalmente nós somos corruptos, naturalmente nós somos miseráveis. Talvez nenhum desses atributos apareçam num culto à noite, onde depois de um banho, de uma boa roupa colocada,
Talvez isso não apareça aqui, pelo menos externamente. Mas Deus é aquele que conhece nós, a cada um de nós, nas nossas externalidades e na nossa internalidade. Ele sabe que, inclusive, é possível estar na igreja com pensamentos sujos. Deus conhece tudo. Um vídeo que me impactou nessa semana, e eu coloquei 3, 4 vezes nos meus stories, e provavelmente vou continuar colocando, é um vídeo de um detento lá nos Estados Unidos, que começou a ser discipulado por um pastor batista. E quando você olha para um cara daquele, você fala, esse é um cara que não se orgulha dele mesmo, na verdade ele tem vergonha dele. Olhando para ele já dá para saber disso. Mas é impactante você ver o testemunho dele, e ele pega um livrinho dele, um livro maior do que esse aqui que eu tenho, ele anotando tudo o que o pastor falava, tudo. E esse pastor não foi para lá para falar sobre, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Se você acreditar, vai dar tudo certo para você. Qualquer pessoa, até um ateu, minimamente agraciado com a graça comum, sabe que isso é lixo, bobagem. Achar que tudo vai dar certo na nossa vida. E quando as coisas não dão certo, o mundo está errado. Esse cara sabe que ele é um cara mau. Ele inclusive diz no vídeo, eu já fiz tanta coisa horrível na minha vida. Ele não tem nenhum tipo de ilusão de que ele é bom. E ele ouviu na cadeia uma mensagem que talvez, se ele ouviu lá fora ele não deu atenção, mas na cadeia ele deu atenção. E ele fala aos prantos, Ele fala, estou chorando aqui, e isso só pode vir de Deus, porque chorar por uma coisa má que eu fiz, nunca fez parte da minha realidade, nunca. E ele fala que realmente Deus é poderoso para salvar, inclusive um miserável como ele. E eu me impactei porque assim, e não tem nada de humildade, eu não me vejo muito diferente desse cara, graças a Deus que provavelmente eu não fiz o que ele fez. Mas, como o pastor deixou bem claro, basta um pecado. Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar um pecado. E se eu acho que ele pode, eu estou chamando Deus de pecador, o que é uma blasfêmia. O salário, a consequência do pecado, realmente é a morte. E alguém tem que morrer. Então, olhando para a cruz, eu sei que eu sou um pecador. O pecado, como C.S. Lewis dizia, é uma ofensa cósmica. É um lixo. Mas a cruz também diz que eu sou totalmente dependente. Eu não posso fazer absolutamente nada para ser salvo por mim mesmo. Eu consigo estragar a minha vida, mas eu por mim mesmo não consigo consertar a minha vida. O que eu posso fazer às vezes, uma pinturinha aqui, uma coisinha, externalidade, o máximo. Eu não tenho em mim poder para mudar o meu coração. E as idolatrias e os vícios estão aí para provar. Em mim mesmo não. Graças a Deus que existe possibilidade de mudança, mas não é em mim. A cruz deixa bem claro que eu estrago a minha vida, mas para consertar tem que ser um outro. E se eu morresse na cruz, não prestaria, porque tem que ser perfeito. Eu sou imperfeito, eu sou pecador, o meu sangue tem pecado. E a cruz também me mostra, além de que eu sou um pecador totalmente dependente, graças a Deus, que agora fica um pouco mais leve, que nós somos alvos da graça de Deus. A mesma cruz, ao mesmo tempo, de um jeito que às vezes a lógica não entende, ela mostra que eu sou pecador, eu não sou flor que se cheire, eu sou totalmente dependente e eu sou alvo de um amor que não cabe em nenhuma palavra humana. Alvo da graça de Deus. A cruz ensina quem nós somos, e nós somos isso daqui. Mas, segundo ponto, a cruz de Cristo nos ensina o que nós precisamos.
Se nós somos pecadores totalmente dependentes da graça de Deus, alvos da graça de Deus, ela ensina o que a gente precisa. E se o pecado é o nosso grande problema, e o pecado é o nosso grande problema, o diabo, ele anda ao derredor querendo nos arrebentar. Mas não dá para colocar a culpa nele pelo pecado que eu cometo. Ele vai gostar demais quando eu peco. Ele vai gostar demais, soltar foguete. Mas não é culpa dele, é culpa minha. O mundo, né? A gente tem 3 inimigos. O mundo, ele jaz no maligno. Essa cultura caída não tem solução. E a gente vai consumir cultura todo dia. A gente produz cultura e consome cultura todo dia. Cultura boa e cultura ruim. Eu fui impactado por esse vídeo. Mas quem dera que no meu abrir do celular eu só olhasse para coisas que me edificam. Não é assim. Eu imagino que não é também com vocês. Esse vídeo, pela graça de Deus, me aproximou um pouquinho mais, me quis fazer com que eu quero ser mais crente. Mas tem um tantão de coisa ruim que a gente vê e que deixa a gente envergonhado. E podem ser aquelas coisas mais, escabrosas, mas pode ser simplesmente uma vontade de falar mal do outro. Aqueles pecados mais que a gente gosta de dar uma camuflada. Se o pecado é o nosso grande problema, a cruz revela o que a gente precisa. E nós precisamos de misericórdia. Não ser tratado como a gente merece. Cristo foi tratado na cruz do jeito que eu merecia ser tratado. Mas por Deus ser misericordioso, Ele foi esmagado, para que eu não fosse esmagado. A cruz revela que eu preciso também de graça. É Deus me dar aquilo que eu não mereço. Eu não mereço perdão, mas na cruz tem perdão. De graça. Perdão, eu preciso de perdão. E na cruz existe perdão. Esse moço aí que eu falei para vocês do vídeo, não fala ali no vídeo tudo que ele fez. E a princípio eu nem quero saber. Mas é coisa pesada. Como todo pecado é pesado. É no nosso raciocínio não bíblico que a gente acha, não, esse aqui até que dá. Dá para você, para Deus, não. A cruz revela que eu preciso de perdão. E na cruz existe perdão. Eu preciso também de redenção. A ideia da redenção é ser resgatado, é ser liberto. E cristãos continuam precisando, ao olhar para a cruz, nós fomos libertos, estamos sendo libertos e seremos libertos, nos 3 tempos. Fomos libertos da escravidão, estamos sendo libertos do poder do pecado, e no futuro seremos libertos, inclusive, da presença do pecado. Por isso, quem é ímpio, quem não crê em Cristo, precisa crer. Porque um dia você vai estar diante do juiz e não queira estar nesse dia sem um bom advogado. E só tem um bom advogado, que é Jesus Cristo. Agora, quem é cristão, quem já tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, pode viajar na maionese no meio do caminho. Cristão ainda pode fazer um tantão de porcaria na vida. E olhar para Cristo é que vai fazer a diferença. Olhar para Cristo é que vai tirar as minhas ilusões de que eu sou melhor do que o cara que está lá. Vai fazer eu ficar pianinho e continuar olhando só para Cristo. É possível ser cristão e ser orgulhoso? É claro que é, todo mundo sabe disso. Agora, é impossível ser cristão olhando para a cruz e continuar sendo orgulhoso. Impossível. Impossível você pensar em Cristo sangrando e continuar achando que você é bom. A cruz nos ensina quem nós somos, a cruz nos ensina o que nós precisamos, a cruz de Cristo também nos ensina quem Deus é. E aqui eu quero destacar só 5 atributos de Deus. Deus é santo.
Se Deus... Aí não existe se. Não existe se. Se Deus não fosse santo, ele nem seria Deus. Mas o Deus verdadeiro é santo. Ele não empurra pecado para baixo do tapete. E é por isso que tem que existir a cruz. Não dava para salvar sem morte? Impossível. Porque senão Deus transigiria com o pecado. E não pode. Ele nunca vai fazer isso. Então, a partir do momento que houve o pecado, tem que existir morte. E se Deus condenasse todo mundo, Deus continuaria sendo... Aí nessa parte a gente esquece daquele cântico, né? Deus continua sendo bom e continua sendo Deus. Normalmente a gente canta quando Ele faz alguma coisa boa para a gente. Se Deus condenasse todas as pessoas, Ele continuaria sendo Deus. Ponto. Ele exerceria a sua justiça e Ele não tem obrigação de exercer misericórdia e graça. Obrigação Ele não tem. Ele quis ser gracioso por um motivo dele. Não porque Ele viu alguém bonzinho aqui. O Romanos deixa bem claro que não existe nenhum justo. Mas a cruz mostra que Deus, Ele é santo. Que Deus, Ele é justo. Então, se todo mundo, todos nós brasileiros, e no mundo todo, mas pegar só a gente aqui, a gente detesta, né, quando a gente vê aquelas notícias, seja você de qual posição for, a gente vê uma injustiça e fala, mas isso não pode. A gente bate na mesa e fala, mas isso é injusto. Todo mundo lá no fundo gosta de um juiz justo. Deus é esse juiz. E por isso foi necessária a cruz. Graças a Deus que tem uma outra parte. Ele não é só santo e justo, Ele é misericordioso. E a cruz mostra a misericórdia. A cruz, como nós vimos, mostra a graça. E a cruz também mostra amor. Normalmente, quando a gente lembra de João 3,16, a gente talvez, a gente lembra só de uma faceta de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não nos esqueçamos de que Deus entregou o seu Filho unigênito, porque Ele amou o mundo, né? Para morrer numa cruz, por causa de gente como eu e você. Santo, justo, misericordioso e gracioso. Além de revelar quem nós somos, o que nós precisamos, além de revelar quem Deus é, em quarto e penúltimo lugar, a cruz de Cristo nos ensina o que Deus nos oferece. Deus nos oferece o que a gente precisa. A gente precisa de perdão. E na cruz, de novo, existe perdão. Todas as pessoas, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tenha nascido num lar cristão ou em qualquer outro tipo de lar, não precisa ser inteligente, não precisa ser rico, não precisa ser pobre, não tem nada a ver com essas questões. Qualquer pessoa que se arrepender dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, ela é perdoada e salva. Ela começa uma nova vida. A cruz oferece isso, perdão, graça. Ela oferece uma nova família. Deus é aquele juiz que nos perdoa e não manda a gente embora. É o juiz que perdoa e agora diz, vem morar na minha casa, porque agora eu vou ser seu pai. E um pai que nunca vai abandonar. É alguém que tem uma nova família, é alguém que tem uma nova identidade. A salvação, né, é uma mudança de status. Você era um ímpio, agora você é um perdoado, você é filho, você tem uma nova família agora. E você tem no futuro um destino glorioso. Todos nós aqui um dia vamos morrer. A não ser que alguém acredite que vai ser contemporâneo da volta de Cristo. Do que nós vamos morrer, eu não sei. Mas nós vamos morrer. Aqueles exemplos, né, de pregadores quando vão evangelizar. A gente está em 2025. Daqui a, provavelmente, né, o culto das crianças, então aqui,
Daqui a 70 anos não tem mais ninguém aqui nesse auditório, provavelmente. Vamos fechar 100 anos. Tem neném ali, então tirando o neném, né? Mas os adultos aqui, esquece, daqui a 100 anos está todo mundo morto. A questão é qual é o nosso destino. A pessoa que muda isso é só uma: Jesus Cristo. É o sim ou não que nós damos a Jesus Cristo é que define o nosso destino tenebroso, no lago de fogo e enxofre, no qual inclusive o inferno será lançado, ou então nos novos céus e nova terra, cuja metade da glória celeste jamais se contou a um mortal, como dizia um hino antigo. E por fim, além de a cruz de Cristo nos ensinar quem nós somos, o que nós precisamos, quem Deus é, o que Ele nos oferece, a cruz de Cristo, em último lugar, ela nos ensina como nós devemos viver. Quero que você abra no último texto dessa noite, Isaías, capítulo 66. Isaías 66, versículos 1 e 2. Profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2. Lá nós lemos assim. Vamos ler todos juntos, bem forte, vamos lá? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O homem para quem olharei é esse, é aquele que é muito inteligente. O homem para quem olharei é esse, é aquele que faz muitas coisas. Faço o melhor? Não, a princípio não. O texto está dizendo que o homem... Primeiro, Deus olha para todos. O Deus onisciente, Ele olha para todos. Aqui é um olhar especial. Aqui é um olhar de misericórdia, de favor. Aí você vai para o texto. O homem para quem olharei é esse, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. É possível se acostumar com o sagrado? Claro que é. E quando nós, de repente, estamos diante da palavra, ou estamos diante, de Deus em oração, ou num culto, e às vezes parece que não faz tanta diferença mais na nossa vida, não significa que você não é crente, não significa que você perdeu a salvação, porque não se perde. Mas é possível que a gente às vezes se acostume com o sagrado. E como que resolve isso? Pelo menos um passo que a gente tem que dar. Buscar isso daqui. Senhor, coloque essa aflição, coloque esse abater de espírito e coloque esse tremor dentro do meu coração. Restaura essas realidades na minha vida. É possível ser um cristão bem-sucedido e estar meio longe das coisas de Deus. É sim. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude a buscar esse tremor aqui. Porque o texto é que diz que Deus olha de uma forma especial dessa forma. Então, como que a cruz de Cristo me ajuda a viver? Diante da cruz de Cristo é impossível ser orgulhoso. A cruz me ajuda a ser humilde. A cruz de Cristo, meditar no sacrifício de Cristo. Daqui a pouco nós vamos falar de Páscoa, né? E é mais uma oportunidade para a gente relembrar essas realidades. Humildade, sabedoria. Na cruz de Cristo você pode meditar, tanto é que Paulo, não é à toa que ele diz que ele ostenta isso, a cruz de Cristo, porque sabedoria tem ali. Humildade, sabedoria, coragem. Todos nós enfrentamos medo. Medo de encarar a gente mesmo, os nossos limites, as nossas feiuras, medo de encarar as coisas externas. Todo mundo sente medo
diante da cruz de Cristo, pessoas fracas como eu e você encontram coragem para de novo começar uma semana. Essa semana, todo mundo aqui vai ouvir muita bobagem, todos nós aqui vamos ser muito tentados. Nós vamos ouvir, nós vamos consumir coisas, provavelmente, que não agradam a Deus. Talvez alguns, será que nessa semana eu vou cair de novo naquele pecado? Tem um tantão de medo que a gente tem. É só diante da cruz de Cristo que a gente encontra a humildade, a sabedoria, a coragem para enfrentar essa loucura que muitas vezes é a vida. Agora não tem só isso, não tem mais. A cruz de Cristo também diz que eu tenho que ser grato, viver vida com gratidão por tão grande sacrifício por nós. Diante da cruz de Cristo, a gente tem renovado o nosso desejo por verdadeira santificação. Não é ser um santarrão chato. É fácil ser crente chato, isso é fácil. Isso não precisa de curso. Todo mundo, consegue ser um crente chato. Agora eu estou falando de crente humilde e com verdadeira santificação. Todo mundo aqui busca aí na memória uns 2 ou 3 que você fala, aquele ali é fera. Fera não por ele ser fera, é porque ele também não confia nele e sabe que quem é o homem é Jesus Cristo. O detalhe é que todos nós somos chamados a sermos assim. E na cruz também nós temos o amor que a gente precisa para resolver as crises familiares, as crises no trabalho, as crises na faculdade, seja lá as crises na igreja. O amor que a gente precisa, que é aquele óleo, na engrenagem dos nossos relacionamentos, você nunca vai conseguir longe da cruz de Cristo. E por fim, esperança. Viver sem esperança é horrível. Viver sem esperança realmente é deprimente. E tem momentos que a gente tem momentos que a gente tem esperança falsa, e é possível tocar a vida erradamente com esperança falsa. Todo mundo aqui já deve ter feito isso, levantado semana após semana, correndo atrás de algo que é falso, mas fez você se movimentar. Então é possível tocar a vida erradamente com falsa esperança. Mas quando a ficha cai, aí você para. E às vezes você não vê uma saída. Tem que ter esperança. Esperança só tem naquele que, a princípio, se nós estivéssemos naquela sexta-feira da crucificação, com certeza, porque só ficaram alguns ali, só a mãe, Maria, um discípulo, e depois todo mundo, vazou. A não ser que você ache que você é muito forte, eu ficaria lá. Cuidado. Provavelmente também você, daria no pé. Porque você não veria esperança naquela pessoa crucificada ali. E que bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas teve o domingo. Só existe esperança por causa de Deus, não por causa de nós. E na cruz de Cristo nós temos de novo esperança para recomeçar uma nova semana. Eu termino, tem 2 frases aqui do Paul Tripp comentando sobre isso, que ele diz o seguinte: a cruz nos ensina a estarmos humildemente prontos e a começar todos os dias com um clamor por resgate e força vindos de Deus. E não existe nada, repito, não existe nada que enfrentaremos dentro ou fora de nós que esteja fora do alcance da vitória completa de Cristo na cruz. Não existe nada, nem aquilo, nem aquilo. Não existe absolutamente nada na nossa vida que esteja fora do alcance redentor da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Lembre-se que toda a Escritura, toda a Escritura e toda a história humana giram em torno daquela sexta-feira e daquele fim de semana em Jerusalém. Se não existisse aquela sexta-feira, não existiria esperança para nenhum de nós aqui.
É porque Cristo morreu e ressuscitou que a gente pode realmente, como a gente canta, né, crer no amanhã. O segredo da vida cristã é conhecer, se aprofundar, e a terceira palavra é mais importante: conhecer, se aprofundar e permanecer em Jesus Cristo. Essa semana todos nós seremos tentados a colocar nossa identidade não em Cristo, mas em qualquer outra coisa. Essa semana, talvez agora, voltando para casa, nós sejamos tentados a não permanecer em Cristo. Lembre-se que o renovo da nossa vida não vem de novidade, vem da permanência na pessoa que renova a nossa vida. E termino com isso daqui. Nossa vida, nossa identidade e o nosso destino eterno são definidos pelo nosso posicionamento em relação à pessoa e à obra de Jesus Cristo. É possível ignorar Jesus Cristo. Claro que é possível. O que não é possível é ignorar a pessoa de Cristo sem consequências eternas. Repito, é possível ignorar a pessoa e a obra de Cristo? É claro que é. Todos nós aqui já ignoramos na nossa vida. O que não é possível é ignorar a pessoa e a obra de Cristo sem pagar na eternidade. Somente uma vida, ela logo passará. Somente o que é feito por Cristo permanecerá. Feche os seus olhos. Ó Senhor Deus eterno, nós te agradecemos, ó Pai, pela perfeição da Tua palavra, que vai até a raiz, ó Pai, sobre quem nós somos, sobre quem o Senhor é. Ó Senhor, o Senhor conhece a cada um de nós aqui, ó Pai. E ajuda-nos, ó Pai, a tremer por sabermos disso. Livra-nos, ó Pai, da falsa espiritualidade. Livra-nos, ó Deus, de querer impressionar as pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos aqueles homens, aquelas mulheres ali de Isaías 66, ó Pai. Abatidos, contritos e que tremem da palavra do Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, dependemos totalmente de Ti. Ora, ó Pai, pelos irmãos que estão enfermos, desempregados, enlutados, desviados, caídos, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque vários de nós não estão nessa situação, ó Pai, mas livra-nos, ó Pai, de confiar em nós mesmos. Que os nossos olhos estejam somente no Senhor. Que a nossa alegria, a nossa identidade, ó Pai, que toda a nossa vida esteja sempre no Senhor. Que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Tua Igreja, ó Pai, no mundo todo, continuem pregando, exaltando a Ti, ó Santo Deus, e expondo o Teu Evangelho Santo. Transforma-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, segure em nossas mãos, ó Pai, e guia-nos por toda a vida, na alegria e na tristeza, até o encontro com o Senhor. Essa é a nossa oração e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.